Na íntegra, a conversa que o Bioma Escuro teve com o professor da UF, Fernando Moraes da Costa, especialista em som, sobre a estética do direto no cinema documentário brasileiro dos anos 60. Se você me permite falar, eu dei uma olhada nos artigos que você publicou. Você gosta muito de cinema argentino, né? Lisandro Alonso, eu sou muito fã do Lisandro Alonso, desde La Libertad, O Los Muertos, são filmes assim, sensacionais, que eu acho que tem um diálogo com o documentário também, mas enfim, queria te parabenizar pelo trabalho acadêmico que você faz, principalmente relacionado ao som, né? Enfim. Mas agora indo para o nosso assunto, que é o som direto no documentário dos anos 60, eu queria te perguntar uma coisa, que é como você vê as revoluções estéticas promovidas pelo som? Porque, por exemplo, antes que você não tinha a mobilidade de gravar na rua, os documentários ficavam restritos a uma linguagem, a uma estética e até uma ideologia, né? Com essa revolução, né, toda a questão do Nagra e tal, novos horizontes foram abertos para o cinema documentário, para um cinema documentário mais político e popular. Como que você vê essa revolução estética? Sim. Bom, primeiro, comentando rapidinho, obrigado pelo convite. Prazer participar. Sim, eu tenho interesse em cinema argentino, às vezes mais história do cinema, às vezes cinema visual mais contemporâneo, tem a coisa escrita sobre o Sandro Alonso. A Socine, no Brasil a gente tem a Socine, que é a Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Visual, né? E durante um tempo eu fui vinculado também ao mesmo tipo de instituição na Argentina, que é a SAECA, Associação Argentina de Cinema e Visual. Então, um interesse em cinema argentino, uma certa vivência lá, etc. E quanto à história do cinema brasileiro, na verdade, quando eu faço meu doutorado lá atrás, entre 2003 e 2007, né, quer dizer, a proposta da tese se concretizou num livro, né, o Som do Cinema Brasileiro, o livro, era uma história de vários momentos que eu achava importante de transições tecnológicas, estéticas, etc., no cinema brasileiro relacionados ao som, que gravadores, que modos de editar, etc. E tal, e como é que isso mudava esteticamente os filmes, né? Aí, numa parte, fala da transição do cinema sonoro do mundo sonoro, fala do início quais foram as primeiras tentativas de sonorização e tal. Tem um momento dos anos 50 para 60 e tal, que no Brasil vai se materializar com o sistema novo, marginal, etc., no nosso cinema moderno, né, que junto com as câmeras leves, a reflex, etc. e tal, o Nagra é o grande personagem, né, o gravador. E termina com a passagem para o digital entre os anos 90, 2000, que é o momento em que eu, de fato, estou me formando na universidade, entrando no mercado, lido com os gravadores, etc. Então, é um prazer falar sobre isso, porque, para mim, é voltar a uma certa pesquisa que gerou num livro de 10 anos atrás, onde esses momentos estavam elencados e a passagem para o cinema moderno no Brasil, como todas as outras pelo mundo, né, enfim, entre Europa, até cinemas orientais, América Latina inteira, enfim, no Brasil, se configura como uma das muitas configurações é o momento em que o nosso documentário tem a liberdade de ir para as ruas, né, por câmeras mais leves e gravadores mais leves, o Nagra naquele momento como gravador portátil, né? Hoje em dia, a gente tem um Nagra para mostrar para os alunos e tal. O Nagra, obviamente, nosso portátil é muito mais portátil do que o de 50, 60 anos atrás, mas é o gravador, né? E é um gravador tão importante, né? Porque ele vai até os anos 90 no Brasil, né? Você tem mais de 30 anos em que o Nagra é o padrão do gravador, com sua fita magnética de rolo, a fita de um passo, né? Que corre pelo cabeçote, passa de um rolo para outro, e você vai gravando, você vai, né, materializando os sons ali. Então, é uma história muito boa de contar, né? Porque ela tem relação com vários procedimentos de gravação em fita, todos em volta do Nagra e alguns outros, Stella Vox, etc. e tal, mas o Nagra vira o padrão pelo mundo afora, a invenção lá do suíço, né? Do Stefan Kudelski, né? Da virada dos anos 50. Então, você tem algumas manifestações desse tipo de gravação, algumas produções um pouquinho antes do cinema.
né? Quer dizer, você tem o que na França eles vão chamar de música concreta, o Pierre Schaeffer lá, quer dizer, são os músicos que de fato entendem que você tem uma expansão do universo sonoro. Não só essa, mas essa é uma importante. A partir do momento em que você tem um gravador portátil e você vai gravar o som de ruídos variados pelo mundo afora, e como é fita, você vai trabalhar com a fita de fato, né? Quer dizer, você vai cortar aquilo na medida certa, você vai metrificar, você vai montar e tal, criando ritmos musicais com matérias que eram entendidas naquele momento como não musicais, né? Quer dizer, a música concreta do Pierre Schaeffer, ele vai gravar trem passando pela França fora, ele vai gravar uma série de coisas e transformar aquilo numa métrica e num ritmo, numa lógica musical. Já no começo dos anos 50, você tem, quer dizer, a utilização do Nagra para jornalismo, para reportagens e tal, quer dizer, você tem versões anteriores ao Nagra, que foi o Nagra 4 que se estabeleceu no cinema, e você tem, por exemplo, para gravação de rádio no meio da rua, você tem alguns eventos grandes dos anos 50 que são com som direto nos lugares. A Olimpíada de Roma é uma dessas, né, quer dizer, na virada para a década de 60, e isso está ali, quer dizer, o cinema está incluído nesse monte de mídias e nesse monte de formas de comunicação. E aí você tem o Nagra aproveitado, são famosas as histórias, quer dizer, na França com o que vai ser o cinema verdade, Jean Rouch e outros, com o cinema direto norte-americano, com uma crença muito forte, né, quer dizer, do som direto, quer dizer, você não mexe muito, você não intervém muito, né, quer dizer, o som direto capta uma certa realidade daquele espaço junto com a câmera. Na Inglaterra você tem, quer dizer, você tem um certo, o que vai ser o free cinema inglês, então você tem algumas experiências ali entre a Europa e os Estados Unidos que vão configurando esse fazer de som direto, com um gravador mais ágil, que você de fato pode sair do estúdio, você pode gravar sons em quaisquer vozes em qualquer lugar, né? O cinema está dentro disso. É conhecido na França as experiências do Jean Rouch, é sempre citado, quer dizer, o Jean Rouch, ele, como um antropólogo, cineasta interessado em som, ele vai tentando, filma na África várias vezes, e ele tem uma intenção de gravar aqueles sons que não são graváveis naquele momento. Então você tem vários filmes assim que são meio de transição, assim, é quase um cinema direto, tipo o Noir Noir, por exemplo, Eu, um Negro, do Jean Rouch, né, em que ele filma tudo aquilo ali, leva os personagens, não, as pessoas do documentário levam de volta para a França para eles se dublarem, para eles dizerem o que eles estão fazendo. Era um som direto que ainda não podia existir, né? E aí você tem, a partir da virada de 59 para 60, você tem a Crônica de um Verão, em que ele de fato pega o Nagra, câmera mais leve, sai entrevistando as pessoas pela França. Está fazendo perguntas muito diretas, muito básicas para as pessoas. Pega a pessoa no meio da rua e fala, você é feliz? Aí a pessoa, né, vai responder na hora, com o microfone ali, enfim, né? Essas coisas são tão gostosas na história do cinema. Aí vai vir a ficção, o Acossado do Godard, etc. e tal. E pouquíssimo tempo depois, o aproveitamento disso no Brasil. Tem algumas iniciativas que trazem isso para o Brasil, de pessoas que estão antenadas com essas coisas que estão acontecendo. Joaquim Pedro de Andrade tem uma relação entre estudar na França, uma parada na Inglaterra e conhecer o começo do cinema direto norte-americano. Ele traz um Nagra para o Brasil. Ele quer fazer som direto com o Garrincha, Alegria do Povo, que é finalizado em 62. Meio que ainda não vai. Tem poucas sequências de som direto, entrevista ali no vestiário, Garrincha fala e tal, mas poucas coisas. É um filme ainda muito de montagem de som, né? E uma questão importante para essa época, que é o cinema que vai resolver, que é assim, como foi uma mídia e um suporte pensado primeiro para som, quer dizer, né, a música aproveita, o rádio aproveita e tal, o pepino do cinema é como sincronizar com a imagem, né, como acertar essa velocidade, como montar os dois juntos com dois suportes totalmente diferentes, né? Quando a gente dá aula hoje, quer dizer, você tem um vídeo muito juntando tudo digital, juntando muito tudo. Hoje em dia eu tenho que lembrar muito nas aulas que durante o século XX inteiro foram dois suportes diferentes, né? Câmera, só a imagem não conversava com o gravador não conversava com a imagem. Então você tinha que talvez sincronizar esse negócio e ter certeza que aqueles motores diferentes, no fim das contas, geravam uma velocidade síncrona, né? Sincrônica. Aí você tem algumas tentativas dessas e tem dois, além do que a gente sabe hoje como uma iniciativa muito particular do Joaquim Pedro,
que vai continuar, inclusive, fazendo filmes dublados e incrivelmente bem dublados durante um tempo. Você pensar que 65 para 66 ele produz O Padre e a Moça, que é um filme que eu acho, assim, adoro de paixão pela sonorização naquele momento, porque é uma dublagem muito sutil, é um filme muito silencioso, é um filme pensado ali no interior de Minas, naquela situação meio controversa e tal. É um filme de ruidinhos de som ambiente que foram gravados depois. Quer dizer, é um filme que ele teria, digamos assim, se fosse para parâmetros de hoje, ele teria uma dublagem, um Foley ainda muito moderno, né? O Joaquim Pedro ele vai completar essa transição para o cinema direto com Inconfidentes, né? Ainda falando de ficção, mas aí é 72. E aí você tem uma situação, quer dizer, muito tempo depois, você tem uma situação de som direto muito bem resolvida. O técnico na época era o Juarez Dagoberto, até porque era um filme muito difícil, com a decupagem muito difícil do Joaquim Pedro, plano de sequências, um monte de gente falando ao mesmo tempo, né, distâncias de foco diferentes, nos casarões de Ouro Preto, aquelas locações reverberavam, enfim, na dificuldade de som para gravar o som direto a nada, e está bem resolvida. Mas isso, na ficção, isso vai se resolvendo paulatinamente, né? No documentário, curiosamente, não. Né? Quer dizer, a gente tem, por exemplo, em 62, a gente tem dois movimentos que, historicamente, a gente entende como muito importantes por essa época, início dos anos 60 no Brasil, para a chegada do som direto do qual a gente está falando. Né? Você tem um polo no Rio, baseado em workshops do MAN e tal, coisa que a gente estuda. Quer dizer, vem um documentarista sueco, Arne Suxdorf, por iniciativa da Unesco, de fato, para compartilhar essas tecnologias cinematográficas audiovisuais na época pelo mundo. Vem um documentarista sueco para o Rio, dá uma série de workshops do MAN, acaba se estabelecendo durante um tempo no Rio, faz depois o Fábula de Copacabana, um filme importante, né, nos anos 60, mas ele meio que cria uma geração ali, e tem muita gente importante tendo aquelas aulas de equipamento com ele, refletores menores, câmeras mais ágeis, o Nagra. Aí você tem, assim, né, Luiz Carlos Saldanha, Dib Luft, que vai ser um paradigma de fotografia e câmera no Brasil. Arnaldo Jabor, começando ali mexendo no Nagra, depois vai ter sua carreira de cineasta, quer dizer, o Jabor grava o som de alguns desses primeiros filmes, né? Então você tem um polo de ensino no Rio dessas tecnologias, e o Nagra incluído, que vai gerar parte do cinema novo carioca, com câmera leve e gravador leve, né? Tem outros polos, tem um polo que relaciona a Argentina com São Paulo, Fernando Birri, importante na Argentina como documentarista, enfim, um cineasta importante. Ele, a partir de uma conversa entre o interior da Argentina, Santa Fé e São Paulo, ele e um determinado grupo de pessoas que está filmando em São Paulo, produzindo em São Paulo, vai gerar uma outra vertente. Thomas Farkas, com seu, né, importantíssimo como fotógrafo, produtor, pessoa relacionada aos anos 60 e 70 no Brasil. Farkas, enfim, a família toda no cinema até hoje. Pedro Guilherme Farkas, hoje técnico de som, neto do Thomas. Enfim, uma galera que faz muito pelo cinema no Brasil, pela vinda das tecnologias para o Brasil. Aí você tem Tomás Farkas, você tem o Geraldo Sarno, você tem algumas pessoas que do Nordeste vieram para São Paulo e tal, e ali você tem um outro congraçamento de pessoas que estão entendendo ali tecnologias novas e modernas, um pouco a partir do Fernando Birri. Esses filmes, quer dizer, isso vai gerar produções como o Viramundo, do Geraldo Sarno, imagina, com Subterrâneos do Futebol, do Maurício Capovilla, com as filmagens ali do Santos Futebol Clube, etc., Nossa Escola de Samba no Rio, Memórias do Cangaço, enfim. Você tem um outro grupo de pessoas que está em São Paulo que vai aproveitando a tecnologia mais moderna naquele momento de cinema mais direto. Ou seja, você tem no Brasil, naqueles anos 62, 63, 64, com poucas unidades ainda, com grupos que, num primeiro momento, é um grupo pequeno de pessoas, mas você tem um aparato todo para que você comece a fazer documentários que, aí sim, aí vira coisa fundamental para a gente. Quer dizer, por que o boom do documentário, né? Porque a aplicação do som direto, do cinema direto, misturado com o cinema verdade e tal, no Brasil. Quer dizer, você vai ter as câmeras e vai ter mais leves e um gravador mais leve, e isso vai proporcionar um primeiro fim de um represamento, uma vontade que já existia,
de você ir para a rua com os filmes, né? Simples assim, né? De você sair do estúdio e de você parar de ter a atuação ficcional, ter os atores, ter os estúdios, etc. E você fazer um cinema mais moderno, mais rápido, eventualmente de menor orçamento, mais independente, de grupos menores, de pessoas mais jovens. E a ideia é que você vá para o meio da rua e você vá... É um pouco a tese do Jean-Claude Bernardet, né, da USP e tal. Quer dizer, você vai dar voz, imagem e voz a camadas da sociedade que você não tinha até aquele momento. Quer dizer, você vai ter certos efeitos de real no cinema brasileiro, né, que enquanto você não tivesse câmera mais leve, gravador mais leve, microfone, vara de boom por aí para sair por aí, você estava preso aos estúdios a um certo modelo ficcional que foi até os anos 50. Né? E os filmes retratam muito isso, né? Quer dizer, você pensar aqueles primeiros filmes, o Marimbás do Vladimir Herzog, de fato, que vai virar um personagem, né? Infeliz da ditadura brasileira, sofredor da ditadura brasileira, digamos assim, em 75, mas naquele momento o Herzog é um jovem jornalista interessado em cinema. E o curso do Arne Suxdorf no Rio, do sueco, gera um filme, como se fosse um filme para a gente se formar no final, o Marimbás, do Vladimir Herzog, uma colônia de pescadores que está até hoje ali no posto 6 de Copacabana, no Clube dos Marimbás ali. Né? Quer dizer, é você pegar aqueles sons, pegar aquelas vozes daquelas pessoas, etc., filmar a pesca, enfim. Né? E você tem alguns filmes, quer dizer, você tem a integração racial do Paulo César Sarraceni, você tem uma pegada social muito forte, porque você tem vontade de mostrar um certo Brasil que não era mostrado até aquele momento. Ainda por cima pensar que é 62, 63, 64, né? A ditadura está abrindo no Brasil em 64. Então, é um cinema que é muito moderno, entre outras coisas, é de uma denúncia social muito forte, né? Um dos primeiros filmes paradigmáticos é o Maioria Absoluta, do Leon Hirschman. Leon está junto com essas pessoas no Rio de Janeiro. E o Jabor, curiosamente, o Arnaldo Jabor, é o técnico de som do Maioria Absoluta. O narrador é o Ferreira Goulart, né, que naquele momento é filiado ao Partido Comunista. O filme é montado clandestinamente, imagina. A gente vê esse filme em 1990, depois com já reabertura, etc. E tal. E é curioso porque tem uma super narração do Ferreira Goulart, então também não é só o cinema direto. Eu chuto, tá? Que pessoas mais especializadas podem discordar de mim, mas que esse primeiro cinema brasileiro de documentário dos anos 60, ele mistura um pouco, ele é menos duro do que essas distâncias entre cinema verdade francês e cinema direto norte-americano. O cinema direto propõe uma mínima intervenção e tal. Quer dizer, esses primeiros filmes, Opinião Pública do Jabor, O Circo, o Maria Absoluta, eles têm de tudo. É muito importante a voz, o som direto das pessoas, mas tem um puta narrador também, tem música em cima, sabe? Então, você tem uma narrativa mais misturada, que as pessoas estão experimentando as coisas que estão pintando naquele momento ali dos anos 60. Né? E no Maioria Absoluta você tem o Ferreira Goulart como narrador, mas você tem a voz das pessoas espalhadas pelo Brasil afora. Você vai até o Nordeste, né? E perguntando para as pessoas o que eles entendem da conjuntura do Brasil naquele momento. Né? É um filme Maioria Absoluta, como é narrado no filme, a maioria absoluta são os 40 milhões de analfabetos do Brasil naquele momento. Então, você tem ainda meio dentro, depois o Bernardet vai botar isso claro, né, no livro lá, no Cineasta Imagens do Povo. Depois a gente vai entender isso como um estágio inicial de dar voz ao povo, porque na verdade você tem, é o que ele chama de modelo sociológico, né? Você tem um puta narrador, que invariavelmente é um homem branco de classe média, culto, educado, etc. e tal, e o povo ainda está num estágio ali de servir de exemplo da tese desse narrador. Né? Isso é uma coisa que com o tempo a gente Bernardet vai identificando, a gente vai repensando. Mas você tem a maioria absoluta, você tem uma ida do documentário ao Nordeste. O Thomas Farkas, que eu comentei em São Paulo, ele vai promover o que se chama de Caravana Farkas. Ele vai pegar esse equipamento, câmeras mais leves, gravador mais leve, vai passear pelo Brasil mesmo, fazendo uma série enorme de documentários até os anos 70, onde você tem som direto dos lugares, você tem as vozes das pessoas, você tem a opinião das pessoas. Isso é muito pelo equipamento novo, né? Isso é muito pelo Nagra, pela câmera, por tudo.
você pensar que filmes muito importantes para o cinema brasileiro de ficção naquele momento, obviamente, Deus, o Diabo, Fuzis, né, Vidas Secas, quer dizer, eles são todos pós-produção de som, né? Quer dizer, o realismo ele vai até um determinado ponto, porque tecnicamente não tem jeito, eles são inteiros dublados, eles são com sonoplastia, né? Quer dizer, o som não é o som ali do sertão naquele momento, né? O documentário vai começar a fazer isso com o som direto. Essa é uma grande novidade, né? Sim, sim. A Maioria Absoluta é um filme espetacular. E tem tendências, né? O Maioria Absoluta, né? Os do Arnaldo Jabor, o Circo e a Opinião Pública, né? Tem uma narrativa que amarra, né? Uma afirmação do autor, né? Uhum. Mas um filme que eu acho que consegue ser mais engenhoso, talvez pro lado mais do cinema verdade do Jean Rouch, é A Entrevista da Helena Solberg, que é só ela unindo as imagens e as afirmações das pessoas e criando um argumento sensacional com esse filme. O que você acha dessa entrevista? É importante você falar isso. Na verdade, é importante falar até... você acha que você tem razão no seu argumento, é importante. E tem uma coisa hoje que é importante, Thiago, até para um argumento mais geral, assim, né? Quer dizer, é a gente entender esse papel de realizadores e realizadoras um pouco menos canônicos, que a gente vai repetindo também na certa história do cinema brasileiro. E é importante a Helena Solberg, como daqui a mais tempo um pouco vai ser importante a Ana Carolina. Tem uma coisa hoje, parte da revisão da história do cinema brasileiro, na UF isso tem certo peso, mas tem peso pelo Brasil afora, pensar, obviamente, outros filmes, outros gêneros e tal, mas pensar até a questão de gênero, né? Quer dizer, pensar... Parece, durante muito tempo, que os cinemas modernos pelo mundo afora têm uma marca de gênero, quer dizer, ele é muito masculino, né? Isso é uma coisa importante, né? Quer dizer, que a voz é sempre a voz do narrador é sempre uma voz masculina. Os diretores que a gente fala são todos os diretores, etc. Aí você vai pensando, não, mas uma Agnès Varda, uma Chantal Akerman e tal, a Helena no Brasil, outras pessoas, né? Eu tenho tido muita reverberação na vida acadêmica com esses outros discursos que são tão importantes, né? Assim, tive recentemente uma banca divergindo um pouquinho, tá? Divergindo não, mas divagando um pouquinho. Não divergindo, mas divagando. Bancas de tese, de dissertação e tal, que são vozes de narradora. Tem algumas pesquisadoras hoje no Brasil que marcam muito dentro do cinema moderno o papel das diretoras mulheres, e eventualmente isso gera além de outras sensibilidades, isso gera outros formatos mesmo, né? Mas é curioso, uma das coisas, para além disso, uma das coisas é pensar isso, é pensar que filmes trazem som direto mais como marca ainda, né? Eu coloquei uma vertente onde as coisas estão mais misturadas, mas de fato você vai ter uma importância do som direto mais central em determinados filmes. Mas gostei de pensar 2 minutinhos a Helena Solberg por conta dessas coisas que eu acabei de falar. Não, com certeza. Eu li um artigo seu sobre o hiperrealismo sonoro no cinema argentino. Eu achei muito interessante esse conceito, né? E eu queria, assim, de certa forma, o cinema direto busca também um realismo, assim, mas com o avanço tecnológico, com a evolução da sociedade, do comportamento, de tudo que cerca, acabou criando-se esse hiperrealismo. Eu queria perguntar para você como você vê essa evolução, né, tipo, do que era realismo para eles lá, desse hiperrealismo hoje em dia. É curioso tentar pensar duas coisas, assim. Uma vez eu fui banco de uma tese na UF do Simplício Neto, que é documentarista, inclusive, hoje em dia é professor na SPM Rio, mas mantém sua vida como documentário. E a tese do Simplício não foi publicada, livro e tal, mas a tese é sobre os diferentes discursos de realismo na história do cinema brasileiro. O que era realismo em cada época. E isso é sensacional, né? Porque você pensar lá para o cinema um realismo André Bazin, da década de 40, que estava muito centrado no que imprimia na foto, né? Quer dizer, como é que a gente lida com isso hoje? Não imprime mais na foto. Quer dizer,
né? Um realismo que vem de literatura, que vem do século XIX, o que é efeito de real, né? Aquela coisa do Roland Barthes, lá da linguística da comunicação, que na verdade está pensando em literatura, né? Quer dizer, efeito do real para a literatura no século XIX era hiperdescrever uma cena, hiperdescrever um ambiente. A almofada tem um negócio ali que está soltando um fio, né? Quer dizer, coisas assim. É curioso pensar o negócio do hiperrealismo. Eu fui lendo uma outra pessoa pensando em hiperrealismo no cinema contemporâneo. Um contemporâneo que já está ficando meio velho, já está ficando meio largo demais, assim, porque dos anos 90 para cá, a gente tem que pensar até onde vai o contemporâneo. 30 anos ele é contemporâneo, não é? Enfim. Mas algumas pessoas dizendo, Michel Chion na França, alguns brasileiros comentando a coisa do hiperrealismo sonoro. E aí algumas pessoas falavam assim, desde os anos 80, pensa assim, Toro Indomável, Scorsese, pensa Veludo Azul do David Lynch, assim. Veludo Azul tem uma sequência, a sequência de abertura, meio ironizando aqueles subúrbios, suburbs norte-americanos lá, quer dizer, tem uma vida que parece toda bonitinha, todo mundo regando suas plantas no jardim, música tocando, etc e tal. E aí tá tudo errado, né? Quer dizer, agarra a mangueira no jardim, o maluco tem um infarto, um negócio assim, e a câmera faz um efeito de entrar por baixo da terra, e por baixo da terra é uma metáfora do que vai ser um submundo de verdade. Aquela cidade tem tudo, tem crime, tem tudo que você pensar e tem ali, mas todo mundo finge que não acontece nada. Quando a câmera entra por debaixo da terra, você tem mil besouros, formigas, etc e tal, comendo bichinhos mortos, coisas assim. E aí eu vi uma vez um cara de São Paulo chamado Rogério Ferrarais, que está na Anhembi Morumbi, ele falando, cara, isso é o hiperrealismo, porque assim, você nasce e morre na sua vida sem saber o que é o barulho da formiga mordendo a folha. Mas no cinema você ouve, e na sala de cinema você ouve a 100 decibéis em surround por 5.1, sabe? Então, quer dizer, é um real mais real do que o real, né? Quer dizer, a ideia do hiperrealismo é muito evidente. Ela parece complicada, mas não é. E aí comentei, pensando meio cinema argentino dos anos 2000, primeiros filmes da Lucrécia Martel, né? O Pântano, aquela primeira sequência do Pântano, cada cadeira que arrasta gera uma questão enorme, enfim, né? Uma mobilização enorme. A taça de vidro que quebra, quer dizer, o exagero de fluidinhos que seriam pueris no mundo, mas que te levam a uma sensação impactante. E o Lisandro Alonso, né? Eu adoro, passo muito em aula o começo do Los Muertos, que na verdade você tem um traveler ali muito em aberto, ainda sem saber o que vai virar aquela narrativa. Mas você tem 50 camadas de som ali, para aqueles florestas, todos aqueles, o som ambiente naqueles filmes do Lisandro Alonso, seja o Muertos, Libertar, ou mesmo depois do Liverpool e em Ushuaia, o som ambiente é muito, muito central, né? Porque você tem narrativas de personagens, não são filmes baseados em roteiros baseados em diálogos, personagens estão em jornadas solitárias por ali. Você fica muito tempo sem ouvir muito a fala das pessoas. Quando fala, não é uma fala central, mas você tem um mundo, um arcabouço de sons ambientes, de ruídos ali, muito impressionante, né? Mas é legal pensar, tem uma relação com o hiperrealismo nos anos 60, porque quando o pessoal do som começou a aproveitar o conceito de hiperrealismo, a gente teve que voltar para trás e pensar de onde eles tinham saído. E tinha saído de artes visuais e pinturas dos anos 60. Você tem alguns artistas importantes, onde você começa a ter uma mistura ali, uma intermedialidade ali entre foto e pintura, que você não identifica direito. Muita gente fala assim, adorei a sua foto, é um quadro. É um quadro hiperrealista, quer dizer, né, o pingo de chuva, a gota que ficou impressa parada na janela, é uma pintura. Aí você fala, pô, ficou lindo, aí o cara tirou uma foto da janela. Né? Quer dizer, então, vai misturando você tem isso com a pintura, você tem isso com escultura. Há mais ou menos pouco tempo no mundo, aqui no Rio, a gente teve uma exibição do Ron Mueck, né? Que era uma coisa de escultura. Ele faz uns corpos de resina, às vezes tem escala também, às vezes o hiperrealismo parece que a pessoa tem 3 metros de altura, mas do jeito que ele esculpe com resina, você tem uma pele que parece muito pele, sabe? Você vê os poros, você tem os pelos de fato, sabe? De um braço, de uma perna e tal. Então você tem uma sensação de real muito radical. Quando você está de frente para uma obra que, na verdade, é uma produção, uma obra artística, né? Então,
A ideia que a gente entende mais de hiperrealismo hoje, ela vem da arte visual dos anos 60 com brincadeiras, imbricações de tecnologias, em que o quadro parece mais real do que você acha que um quadro seria. E é engraçado isso, né? É bom falar isso porque, assim, as noções de realismo, elas vão se sobrepondo, né? Quer dizer, você fala assim, será que sobre o realismo que foi tão radical na história, na teoria do cinema do Bazin, não serve mais hoje? Não, ele é absolutamente funcional para o realismo. Mas, assim, o que é realista nos anos 40 não é nos anos 50, não é nos anos 70, não é hoje, né? Assim, eu vou mostrar para meu filho, que tem 10 anos, uma coisa que eu falo, olha isso, olha aqui, que coisa, olha como parece, e ele vai olhar para coisa, isso é um fake absoluto. Quer dizer, o realismo, a impressão realista ela vai sendo atualizada o tempo todo, né? Eu sinto um pouco isso quando a gente passa em aula esses filmes que você sente. Eles são paradigmáticos, o documentário brasileiro, né? Para uma noção de realismo naquela época e para um aparato tecnológico que gerava um realismo radical. E hoje você vai passar, você vai ouvir a opinião pública, você vai sentir todos aqueles takes, aquele som subindo e descendo, aquele hipernarrador, com aquela voz jornalística masculina, grave, dos anos 60, né? Parece o repórter isso já não dá efeito, isso dá muito menos efeito de real hoje do que, evidentemente, dava 50, 60 anos atrás. Então, a ideia de realismo é muito volátil, né? O hiperrealismo está ligado hoje a outras concepções. Hoje em dia, você tem realismo de tudo quanto é jeito, né? Você tem mil nomes, realismo traumático, quando vem de situações de violência que tocam a real, digamos assim. Você tem realismo sensório, né? Quer dizer, que é um pouco isso que eu falo no Cresce na Fel, outros filmes, quer dizer, você sente na pele, né? Você está assistindo um filme e a noção de realismo te arrepia. Quer dizer, sensório de fato, o hiperrealismo também das suas coisas. Mas a ideia de um real mais do que o real, ela é até muito clara para a gente hoje no cinema, né? Quando a galera falava do Touro Indomável lá, 20, 30 anos atrás, quer dizer, isso é fácil de explicar, né? Quer dizer, e é engraçado que é a produção do real, né? Quer dizer, o soco do personagem do Robert De Niro lá no ringue, não tem som direto nenhum ali. Se fosse som direto, você teria um paf, né? Mas você sabe hoje que o soco tem que ser, o soco do filme dos Vingadores tem que ser o caminhão batendo na cara do cara. E isso é o real hoje. É engraçado isso, né? Quer dizer, o hiperreal é isso. Você sabe que no cinema o soco não é soco. O soco é o teu, na parede aqui. O soco no cinema é o caminhão batendo. É curioso. Não, as espadas de samurai, os tiros do faroeste, tudo é uma realidade, assim, inventada, né? Mas eu acho que um testamento disso, da realidade ser atualizada, é uma impressão que eu tenho que, assim, conforme foi atualizando os aparelhos de televisão, por exemplo, e as definições foram melhorando, eu sinto que, quando eu via só em Standard Definition, aquilo era realidade, aquilo era lúcido, parecia lá fora. Mas conforme eu fui vendo a High Definition, 4K, etc., parece que essa realidade vai se atualizando, né? Realmente. Total. E pro som também, total. Eu brinco com a galera que há uns, sei lá, 10 anos atrás, foi a primeira vez que eu comprei um gravador digital mais legal, com mais amostragem de frequências, com mais bits e tal, porque um amigo meu tinha ido para Nova York. Eu falei, cara, traz para mim, é tão barato assim, você vai por, sei lá, poucas centenas de dólares economizando, você vai trazer um puta gravador. Aí o que acontece? Durante muitos e muitos anos, e a gente ainda vive um pouco assim hoje, você tem um parâmetro de amostragem de frequência, de definição de som, que quer dizer, você grava numa amostragem e ainda finaliza e exibe numa amostragem de 48 kHz, 48 mil Hz. Significa, em cada samplezinho de som, você tem a possibilidade de ter até 48 mil pontinhos, se fosse pixels, se fosse a imagem, 48 mil pontinhos de definição para burro, etc. Então você vai ter um som digital ali com tudo que você quer mostrar. Num determinado momento, lançam os gravadores com o dobro da definição, 96 mil ao invés de 48. 48 virou 96, né? Dobrou. Aí trouxe, pedi, eu queria me traz um gravador com mais amostragem de som e tal, com o dobro da definição. Aí trouxe e fiz minhas primeiras gravações de 96. Com o tempo a gente até entenderia, no workflow mesmo de audiovisual, a gente entenderia que assim, enquanto
não virasse 96 até a exibição final, não adiantava, porque depois você gravava arquivo 2 vezes mais pesado, jogava fora e terminava em 48. Então, tipo, né, tem que esperar o workflow inteiro. Mas as minhas primeiras, depois de anos e anos, 20 anos gravando em 48, as primeiras gravações de 96 eu tomei um certo susto, porque era o hiperreal em cada gravação, porque assim, era a primeira gravação que eu fiz, na hora que o gravador chegou, o cara me deixou lá em casa, estava chovendo muito no Rio de Janeiro. E eu, acostumado a gravar e editar som de chuva, além de ouvir a chuva há 40 anos, a gravar e editar há 20 anos som de chuva. Quando eu boto o gravador, aponto o microfone para a janela e tal, e gravo, eu ouço a quantidade de som, eu falei, cara, muito legal, muito bonito, só que não é chuva. Porque eu estava acostumado a 20 anos de uma amostragem de chuva. Eu falei, cara, é bonito, mas é uma hiper chuva. Eu nunca gravei na chuva assim. Quando eu ouvia, parecia, sabe, parecia uma fritadeira. Eu falei, cara, virou outro negócio. É uma chuva ao quadrado, assim. Então, você demora para se acostumar aos padrões, né? Assim. Sim. É fascinante isso. Pô, a gente está acabando o nosso tempo aqui, infelizmente. Agradeço muito, foi uma ótima conversa. Muito conhecimento trocado aí, agradeço. Obrigadão, gente. Conhecimento é conhecimento. Se perguntar, a gente sai falando. Valeu, Fernando. Abração aí. Obrigado. Um abraço, beijo.